nesta manhã ler um texto da Bíblia com os irmãos, ou citar um texto da Bíblia com os irmãos. O Evangelho escrito por João, no capítulo 3, no versículo 16, vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Amém. Esta palavra, nesta manhã, traz-nos uma reflexão a respeito de uma atitude, uma decisão tomada pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Quando nós olhamos esta palavra e olhamos para a Bíblia Sagrada, e olhamos quando a Bíblia vai dizer, João escrevendo, dizendo: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você percebe que parece que há uma contradição na Bíblia. Em um texto, lá no Evangelho de João, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O outro texto, o próprio apóstolo João escreve: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Parece que há uma contradição, mas é muito fácil entender isso. O mundo que Jesus amou, que Deus amou a ponto de dar o Filho, é o mundo humano, as pessoas. O mundo que João, escrevendo na sua carta, dizendo: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, é o mundo da sedução, o mundo dos prazeres, o mundo do pecado, o mundo das orgias, o mundo que leva o homem a distanciar-se de Deus, vivendo pelos prazeres da sua carne. Então não há uma contradição aí, há sim um complemento de assuntos. Muito bem, olhando para o versículo que nós lemos em primeiro lugar, ou citamos em primeiro lugar, quando vai dizer que Deus amou o mundo, perceba que Deus, o maior ser de todo o universo, né? É impossível descrevermos esse Deus. Amou a maior de todas as virtudes, porque o amor, ele é um sentimento, o amor, ele é uma decisão, o amor, ele é a maior de todas as virtudes. Deu o seu Filho, o maior de todos os presentes. Então nós vemos nesse texto expresso a maior atitude tomada por esse Deus. A maior atitude, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver que muitas coisas estão registradas na palavra de Deus, da doação que Deus fez, de obras que Deus fez, de criação que Deus fez, milagres que Ele fez, mas o maior de todas as atitudes tomadas pelo Deus Pai foi doar, foi entregar o seu Filho. Deus poderia, como havia proposto lá no Velho Testamento para Moisés, quando o povo oprimia Moisés no cargo que ele ocupava, Deus chegou a ter a intenção de acabar com aquele povo e formar um novo povo. E ainda propôs: das suas entranhas, Moisés, quer dizer, do seu sangue. E Moisés rejeita aquela atitude de Deus, aquela decisão de Deus, aquela intenção de Deus. Mas perceba que Deus poderia também, em vez de ter enviado o Filho, ter destruído essa geração corrompida com a ideia de fazer uma geração pura. Porque Deus não deve explicação a ninguém. A Bíblia vai dizer que Ele faz o que lhe apraz, mas Ele prefere
enviar o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Aleluia. Pastor, por que é que Jesus foi enviado? Jesus foi enviado para solucionar um problema que nenhum ser humano poderia solucionar. Porque nenhum ser humano poderia solucionar o problema do pecado. O homem pecou em Adão e o pecado entra na raça humana e vem se arrastando pelos séculos dos séculos. No Velho Testamento, na condição de aplacar a ira de Deus sobre o pecado, existia o sistema de sacrifícios, onde a pessoa que cometia um pecado dentro do judaísmo, ele oferecia um sacrifício de animais pelo pecado, de acordo com sua condição financeira, e aquele sacrifício de animais aplacava a ira de Deus sobre a pessoa por ter pecado. Porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Agora, Jesus, ele veio para resolver. Jesus não veio para oferecer o sacrifício de si mesmo para aplacar a ira de Deus. Não, Jesus veio para resolver. Tanto é que João, quando vê ele está batizando no Rio Jordão, e ver Jesus vir chegando, aproximando para ser batizado, João diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o Cordeiro de Deus que vai fazer um paliativo. Não, ele tira. Ele não cobre, ele tira. Portanto, eu e você, é impossível termos a salvação se não for através de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, nenhum ser humano, por melhores qualidades que tenha, alcançaria a salvação. Nós só alcançamos a salvação, a vida eterna, o nome escrito no livro da vida, o perdão dos pecados, porque Cristo morreu na cruz. E quando morre na cruz, ele compra para si povos, tribos, nações e línguas. Que Deus nos ajude a entender isso. Que Deus nos ajude a valorizar isso. Você só é salvo porque Jesus morreu por você naquela cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Agora, qual é o lado humano? O lado de Deus é doar o Filho, e isso ele fez. Qual é o lado humano? Crer, para que todo aquele que nele crê. Crer vai além de simplesmente saber que existe. Como assim, pastor? Eu vou explicar. Muitas pessoas dizem assim: eu creio em Deus. Não, ele sabe que existe Deus. É diferente. Crer vai além de saber que existe. A Bíblia vai dizer que crer desta forma, até os demônios creem e se estremecem, porque sabem que Deus é real e sabem que o fim deles já está traçado. Agora, crer é algo glorioso, e eu vou contar aqui uma pequena ilustração, bem rapidamente, para definir o que é crer. Diz que um certo equilibrista muito famoso, e ele foi um dia, fez um desafio numa cidade grande, que numa determinada data ele ia esticar um cabo de aço entre dois prédios muito altos, e ele ia atravessar por cima daquele cabo de aço, daqueles prédios, fazendo esse desafio. E aquilo foi publicado nos jornais, nos noticiários, e quando chegou no dia que aquele equilibrista ia fazer aquela travessia, as pessoas foram ali porque todo mundo queria ver aquilo. Aquele homem não ia ter nenhuma proteção embaixo, se ele caísse ele morreria. E ele chegou aquele dia, ele foi, e a multidão estava embaixo e ele atravessou. Com
muita dificuldade, ele conseguiu atravessar de um lado para outro. Quando ele termina a travessia, ele desce, vai lá, um palanque está montado, ele começa a falar com a multidão que estava ali, a multidão estava eufórica, aplaudindo, né? Alguns assoviando, e ele pergunta assim: quantos de vocês creem que eu consigo atravessar uma segunda vez, agora empurrando uma carriola nas minhas mãos? Aí a multidão, todo mundo disse assim: eu creio, nós cremos. Todo mundo expressou acreditar que realmente ele conseguiria atravessar a segunda vez. Por quê? Porque queriam ver ele atravessar empurrando uma carriola nas mãos. Aí ele disse assim: então onde está um voluntário para entrar dentro da carriola? Aí todo mundo baixou a cabeça, ficaram em silêncio aquela multidão, a euforia acabou. E aí você pergunta assim: pastor, o que é que tem a ver essa história com crer? Tem tudo a ver. Crer é entregar a vida, crer é ter a coragem de entrar dentro da carriola de Jesus, crer é entregar a vida a Ele. Muitas pessoas dizem: eu creio em Deus, pastor, mas na verdade não crê, porque sabe do que Deus reprova e pratica aquilo que Deus reprova. Quem crê em Deus vive sob a vontade de Deus, procura agradar a Deus. Portanto, Deus amou o mundo de tal maneira. Qual a maneira que Deus amou? De uma maneira tão gloriosa que doou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Eu pergunto: você crê? Porque a Bíblia vai dizer assim, que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Amém? Vamos orar nesse momento. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós estamos nesta manhã aqui na tua casa e temos refletido agora sobre esse versículo conhecido das Escrituras, porque a tua palavra nos orienta, a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos sustenta, a tua palavra nos faz ficar firmados em ti. Nos ajuda, Senhor, a crer no Senhor Jesus, a crer no sacrifício do Calvário. Nos ajuda, Senhor, a crer na sua palavra e a viver a sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a crer no Pai eterno e viver nos ensinamentos do Pai eterno. Pai, é assim que oramos nesta manhã. Pedimos a tua bênção sobre todos os nossos irmãos. Abençoa o dia de hoje. Abençoa, Senhor, o que temos para fazer. Senhor, todas as famílias da sua casa, a nossa cidade, o nosso prefeito, Senhor, a nossa cidade, abençoa a nossa cidade. Oramos, Pai, também pedindo que logo mais à noite, se não for por motivo da tua volta, Pai Santo, que possamos estar aqui para mais um culto de adoração e ensinamento da sua palavra. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém.